Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos à Astrologia Corpo Energia. Esse não é um canal para prever o futuro, nem para explicar o céu de forma distante da vida real. Aqui, a astrologia é um campo de consciência, é um saber que é um saber vivo que se manifesta no corpo, no tempo interno, nas escolhas do cotidiano, na forma como a gente habita a própria existência. A astrologia, corpo, energia, ela nasce da escuta do céu, do corpo, do ritmo e da experiência encarnada. Não para oferecer respostas prontas, mas para recolocar perguntas essenciais no lugar certo. Se você sente que já não dá mais para viver no automático, se percebe que o tempo pede maturidade, presença e coerência, esse é o espaço para você. Chega sem pressa, escuta com o corpo, permaneça no que fizer sentido. Aqui não se trata de correr atrás do tempo. Aqui a gente vai tentar cada vez mais habitar a vida com consciência. Então, sejam todos bem-vindos e o tempo começa agora. E hoje eu vou falar sobre a lua nova no signo de Capricórnio. Hoje é a primeira lua nova do ano de 2026. Ela ocorre no signo de Capricórnio e a lua nova é sempre um tempo onde de início, né? É um tempo de começo, é um tempo de semeadura, né? Então, essa lua nova, ela está pedindo que seja um tempo de presença e que a vida precisa se sustentar. Hoje, a gente não está apenas diante de uma lua nova, a gente está diante de um ajuste profundo no tempo. A lua nova, ela não chega para animar, ela não chega para motivar, ela não chega para prometer alguma coisa nova. Ela chega para a gente se reposicionar. O que que é reposicionar? É a gente poder se reposicionar no eixo, né? E o que é o eixo, né? O eixo é um ponto interno a partir do qual a gente pode tomar decisões. Reposicionar o eixo significa mudar a referência principal que orienta as escolhas, né? Orienta as nossas prioridades, o ritmo, os compromissos, as formas de se recolocar ou se posicionar ou de se relacionar com o tempo e com o mundo. Então, a gente poder reposicionar o nosso eixo é a gente poder mudar de verdade. Porque reposicionar o eixo é quando a gente, como adulto, passa a usar a própria experiência vivida como referência principal. Então, na prática cotidiana, o que que isso significa? Significa que o corpo da gente vira critério, né? O corpo da gente vira referência. O tempo interno passa a ser considerado. O dá para fazer é substituído para o que que dá para sustentar? As escolhas, elas passam a considerar consequências reais. Então, é quando a pessoa assume uma responsabilidade pelo próprio ritmo da vida. Então, se reposicionar nesse eixo é você sair do externo, é você retornar para o centro da tua própria vida. Então, isso é a maturidade de Capricórnio, né? Capricórnio é o signo que fala de sabedoria, né? É o signo que fala
que essa sabedoria significa que a gente junta a experiência junto com o tempo. Por isso que o tempo é tão importante para Capricórnio, né? Então, um exemplo muito concreto dessa coisa da gente poder estar reposicionada, né, no nosso próprio eixo, é como se antes, né, eu falasse assim para mim, eu aceito porque é o que esperam de mim. E quando você se reposiciona, você se alinha no seu eixo, você fala que eu vou avaliar se isso cabe na minha vida hoje. É diferente. E isso não é rebeldia, isso não é rigidez, isso é consciência aplicada. Qual é o papel dessa lua nova em Capricórnio nisso tudo? Capricórnio, ele é o arquétipo do adulto interno funcional. Então, essa lua nova, ela favorece exatamente esse movimento. Sair do improviso, sair da reação, sair do automático. E a gente tem vivido muito no automático. A vida está muito corrida e a gente acaba vivendo nessa correria a partir de com ações improvisadas, com ações reativas e com ações automáticas. Então, a gente se colocar no próprio eixo é a gente se colocar com responsabilidade consciente, né? É a gente se colocar dentro de uma estrutura possível, não idealizada. É a gente ter uma coerência entre o corpo, o tempo e as escolhas que a gente faz. Aqui é como se fosse uma passagem, e Capricórnio é um pouco isso, é um entre, né? Então, é uma passagem entre dar conta da vida e assumir a autoria da própria vida, porque Capricórnio fala de autoridade. E autoridade é a idade em que a gente pode ser autor da própria vida. Então, é sair desse eu vou dar conta da vida para eu vou assumir a minha vida e eu vou ser autor, autora dessa minha vida. Então, reposicionar o nosso eixo é diferente de fazer menos ou mais. É, esse reposicionamento não diz o que você deve fazer. Ele muda como você decide fazer. E isso tem uma diferença absurda. Então, isso é muito profundo, né? Isso é, mas ao mesmo tempo, isso é muito cansativo no início. É como se você deixa de terceirizar o teu centro, ou seja, você deixa de terceirizar a sua vida. Aquela coisa de vou dar conta, vou fazer aquilo que o outro está esperando de mim. Na hora que você pensa, eu escolho por aquilo que o outro espera de mim, eu estou terceirizando a minha vida, eu não estou sendo autora dessa vida, né? Então, Capricórnio é o signo que pergunta algo muito simples, gente, e ao mesmo tempo muito difícil de responder com honestidade. Isso que eu estou vivendo se sustenta no tempo? Não no desejo, não na expectativa, mas no corpo, na energia, na vida real. Quando eu falo que a lua essa lua vem reposicionar o tempo, eu não estou falando de agenda, eu não estou falando de produtividade, eu não estou falando de organização externa. Eu estou falando de uma mudança muito mais profunda. O tempo deixa de ser pressão e volta a ser estrutura, que é uma das palavras-chave de Capricórnio. Capricórnio fala de estrutura. Eu preciso de estrutura para sustentar algo na minha vida.
Então, até aqui, muitos de nós, a gente vive sobre um tempo distorcido, né? É o tempo da pressa, é o tempo da comparação, é o tempo do depois eu vejo, é o tempo de empurrar a vida com esforço, empurrar a vida com a barriga, sabe? Vou empurrar com a barriga? Então, é como se nesse momento Capricórnio interrompesse esse fluxo e ele não acelera, né? Muito pelo contrário, ele assenta. Então, aqui tem uma mudança que a gente chama de mudança ontológica, e o que que é essa mudança? O que que é você, o que que é estar vivendo uma mudança ontológica? Isso não significa mudar o que que a gente faz, mas de onde a gente faz. E de onde esse lugar de onde a gente faz é o lugar do nosso eixo interno. Então, uma mudança ontológica, ela acontece quando a vida deixa de ser conduzida pelo esforço de dar conta e passa a ser orientada pela pergunta: isso cabe em mim? Caber, Capricórnio fala de forma, né? Capricórnio é um signo de terra, né? Então a terra é o que dá forma, né? Isso que acontece, as situações e experiências que eu estou me propondo a viver, cabe em mim? Ou seja, não é para comparar se eu sou maior ou sou menor. Qual o meu tamanho? Isso cabe em mim? Externamente, às vezes a gente não muda de imediato, né? Mas internamente, em termos de eixo, a gente pode mudar completamente. Então, a vida antes de um reposicionamento de eixo, ela pode até funcionar, mas funciona à custa de um abandono silencioso de si mesmo, né? Quantas vezes a gente se abandona para fazer aquilo que a gente imagina que seja esperado? A gente se abandona porque a gente imagina que a gente está atrasado. A gente se abandona por muitos motivos, né? Então, depois, depois de, mesmo com menos garantias, né, menos certezas ou menos velocidade, a gente começa a habitar a nossa vida, a habitar o nosso corpo. E a gente muda a partir daí. Então, habitar é o ponto central desse ciclo que a gente está vivendo agora, a partir dessa lua nova em Capricórnio, né? Eu, durante esse ano, há uns anos atrás, eu falei que eu iria falar muito sobre coerência para os meus clientes. Esse ano é um ano onde a palavra habitar vai ser uma palavra-chave, porque esse é o critério essencial do tempo que a gente está entrando. Habitar não é estar presente de forma idealizada. Habitar é a gente poder estar inteiro onde a gente está. É isso. Onde eu estou agora? Eu estou falando para vocês. Eu estou habitando, eu estou presente nisso que eu estou falando para vocês. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo, eu estou assimilando, eu estou absorvendo isso que eu estou falando para vocês. Isso é habitar, né? Isso é tornar a vida habitável e isso muda tudo, né? Então, habitar é a gente realmente estar inteiro onde a gente está. É quando o corpo da gente, é quando a decisão, é quando o ritmo, é quando o gesto ocupa o mesmo ponto no tempo. Muitas pessoas vivem
Muitas pessoas somos nós, gente. Vive em movimento constante, mas não vive habitando. A gente faz, a gente resolve, a gente cumpre, a gente atravessa, mas a gente não mora dentro da gente. Então, habitar é o oposto de sobreviver. No cotidiano, viver sem habitar aparece assim. A gente já acorda sentindo que está atrasado, a gente faz uma coisa pensando na próxima, a gente medita pensando na lista do supermercado, a gente diz sim quando o corpo está dizendo não, a gente descansa com culpa, a gente segue insistindo em ritmos que adoecem a gente, né? E aí a gente vive situações e ritmos, né, tão adoecedores que aí a gente gripa, a gente faz febre, a gente tem dores no corpo, a gente faz sintoma. Para quê? Né? É, para são códigos de linguagem do nosso corpo dizendo que a gente não está habitando o nosso corpo e o nosso tempo. Então, quando a gente começa a habitar, né, algo dentro da gente muda, né? A gente faz menos, mas a gente sustenta. É uma palavra, sustentar é uma palavra de Capricórnio. O sim ganha peso e o não ganha paz, gente. A gente, a gente tem, a gente fala muito não com culpa, mas a gente precisa também aprender a falar não em paz, né? Não inteiro. Então, é, habitar é quando o corpo da gente, que tem um código de linguagem muito próprio, de tensão ou de relaxamento, de saúde ou de adoecimento, né? Ele vira uma referência para a gente. E o tempo deixa de ser inimigo. Inimigo. É, Nesse momento, né, a gente está no signo de Capricórnio, mas a gente já chegou em Capricórnio. É, Essa frase, eu estou em Capricórnio, mas eu ainda não cheguei em Capricórnio, ela resume um pouco a experiência dessa lua nova. Capricórnio não é o lugar de chegada. Cheguei, triunfei, cheguei no topo da montanha. A montanha é uma representação de Capricórnio. Cheguei no topo da montanha, triunfei, cheguei aqui. Capricórnio é o lugar do entre o que já não serve e o que ainda e entre o que não serve e o que ainda não está estruturado. A gente não se estrutura assim, né? Tem uma jornada, tem um processo entre sair daquilo que não nos serve e ir para aquilo que vai nos estruturar daqui por diante. Então, você é como se você já saiu de um lugar antigo, mas ainda não construiu uma morada nova, uma morada do novo, né? Então, essa lua nova em Capricórnio fala de lua nova, mas isso é uma semeadura, é uma semente, é quando a gente planta semente. Quando você planta a semente, ela é como se ela estivesse ali dentro da terra. Ela não brotou ainda, ela ainda não apareceu, ela é potência. Então, esse tempo do entre é um tempo que muitas vezes cansa, porque ele não é um lugar e um tempo que não dá mais para voltar e ainda não dá para repousar, né?
Mas é um tempo, esse tempo de Capricórnio é um tempo de permanecer. Então, Capricórnio não pergunta se você já chegou, ele pergunta algo mais honesto. Você consegue permanecer onde você está sem se abandonar? Chegar nesse ciclo não é resolver tudo, né? Chegar nesse início de lua nova, vou resolver tudo, porque aí eu quero construir alguma coisa e eu quero chegar lá na frente, no futuro, já tendo construindo, vislumbrando aquilo que vai ter construído no futuro, né? Chegar é parar de empurrar com a barriga, como a gente fala, né? Por isso que não é resolver tudo, a gente vai resolver o que é possível. É a gente poder sustentar o ainda não, sem fugir dele, sem se violentar, sem se desautorizar. Então, essa lua nova, ela tem uma conexão muito profunda com todos os trânsitos que vão acontecer em 2026. A gente vai entrar num momento agora, e eu vou falar mais adiante sobre isso, que é a conjunção de Netuno, e Saturno em Áries, entrando em Áries depois de 300 anos, né? Como algumas pessoas já sabem, que me seguem já sabem, em novembro de 2024, Plutão entrou definitivamente em Aquário, depois de 240 anos. Então, a gente tem uma configuração de Plutão em Aquário, vai fazer uma conjunção depois de 300 depois de 300 anos de Netuno e Saturno juntos no mesmo grau no signo de início, que é Áries, por isso que as pessoas estão falando tanto de que esse é um ano é um ano de começos, é um começo de uma transição, né? É um começo de um entre. Transição é o entre, né? E Urano, depois de 84 anos, ele volta ao signo de Gêmeos. Ele está em Touro há alguns anos, libertando, rompendo a gente com aquilo que nos aprisiona, com aquilo que nos restringe, com aquilo que nos limita. Mas a gente vai falar desses trânsitos mais lá na frente, com mais profundidade. Mas é um momento essa lua nova, que é a primeira lua nova, então está falando que o planeta e a humanidade começam, a partir de 2026, um movimento de transição, né? Só que esse movimento de transição, não à toa, começa com uma lua nova em Capricórnio. E Capricórnio fala de quê? De estrutura, de limite, de tempo, de sustentação. Então, tudo isso se intensifica, né, com esse início de 2026, que é um ano que marca mudança profunda nos trânsitos coletivos, né? Netuno é um planeta geracional, Urano é um planeta geracional, Plutão é um planeta geracional e Saturno também. Então, assim, os movimentos planetários que vão se consolidar a partir de 2026, eles não sustentam mais improviso inconsciente, vida dupla, eu sou dentro, diferente daquilo que eu sou fora, escolhas feitas só para manter imagem e expansão sem base. Gente, isso é muito importante, porque a humanidade é feita de indivíduos. O planeta é onde a gente mora. Então, se nesse momento, depois de milhares de anos, a gente vive
esse espelho celeste que está nos dizendo que a gente está no momento de uma transição profunda, é como se a gente tivesse uma encruzilhada. Qual é o caminho que eu vou tomar? Só que esse caminho tem que ser feito com muita consciência. Esse caminho tem que ser feito com muito eixo. Esse caminho ele tem que ser feito a partir de um corpo que é habitado. Então, não cabe improviso inconsciente, não cabe vida dupla, vida eu sou internamente diferente daquilo que eu mostro, né, no mundo. Não cabe escolha feita para manter imagem e não cabe expansão sem base. Ou seja, eu preciso de uma estrutura. Para quê? Para sustentar esse caminho que eu vou fazer daqui por diante. Então, o tempo coletivo está ficando mais exigente, não por dureza, não por castigo, mas porque está pedindo lucidez. A coerência interna, ela passa a ser o maior ativo que a gente tem daqui por diante. A coerência interna passa a ser o maior ativo que a gente tem daqui por diante. É proposta. Todo mundo aqui, eu, você e todo mundo que possa vir assistir esse vídeo, já é completamente coerente? Não, mas a proposta é a gente ser, né? É a gente ter uma presença encarnada. E essa presença encarnada passa a ser critério de continuidade. Então, aquilo que não for habitável no tempo vai tender a de se dissolver. Aquilo que tiver estrutura tende a permanecer. Então, mesmo que cresça devagar. Qual é o convite dessa lua? Essa lua nova em Capricórnio, ela não pede esforço, ela pede verdade estrutural. Ela não pergunta o que você quer, ela pergunta o que você consegue sustentar sem adoecer. Ela não exige conclusão, ela exige presença suficiente. E para fechar antes da meditação, é, talvez as pessoas não tenham a sensação ainda que tenha chegado em algum lugar. E está tudo bem. O mais importante agora não é chegar, é não se perder enquanto a gente permanece. Eu estou aqui. É aqui que eu permaneço. É aqui que eu estou inteira. É aqui que eu estou no meu eixo. É aqui que eu estou me habitando. Se algo começa nessa lua, ela precisa nascer com estrutura. Se algo termina nessa lua, é porque não podia mais atravessar o tempo com você. Capricórnio, ele ensina uma coisa muito essencial. Crescer não é ir mais rápido, é saber onde colocar o peso da sua própria vida. O peso, quando eu falo, é o seu corpo, é a sua matéria. A gente encarnou como matéria para experienciar, né? A matéria tem peso porque tem gravidade. Onde que eu vou colocar o meu corpo? Onde eu vou colocar o peso, não no sentido de um peso que eu não aguento, mas que é o meu peso, o peso do meu corpo encarnado, o peso da minha matéria que vem experienciar. Então, daqui por diante, é para eu viver a experiência com estrutura, eu viver a experiência que eu desejo viver dentro do tempo interno.
Quando que eu começo? Quando que eu tenho estrutura para começar alguma coisa? Quando que é o tempo de dar continuidade para isso que eu comecei? E quando que é o tempo de fechar algum ciclo? Essa é a proposta dessa lua nova. Então, é, n- nesse momento, o que o tempo pede é exatamente isso, é viver o próprio tempo, né? O próprio tempo interno. Não a gente é, querer corresponder ao tempo que a gente imagina que o externo está querendo que a gente tenha. Então, a partir daí, eu vou propor para vocês uma meditação guiada, e eu vou pedir para quem estiver ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, e tiver no tempo de se colocar em sintonia com essa lua nova em Capricórnio, que possa habitar o tempo dessa lua. Então, eu vou pedir para encontrar uma posição confortável, não a ideal, mas a possível, e permitir que o corpo se acomode num lugar de tranquilidade dentro de você, e que esse corpo se acomode sem se corrigir e sem se exigir nada. E eu vou te pedir para levar atenção para a respiração. Não muda nada ainda, apenas perceba, apenas observa a sua respiração. IBNR. Continua observando. Observa o ar entrando, o ar saindo. Observa que quando o ar entra, ele preenche de oxigênio todas as células do seu corpo. Intencione que quando você expira, que você expira também as tensões. Eu vou pedir para você inspirar pelo nariz em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E expirar pela boca em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita mais uma vez. Inspire em 4 tempos e expire em 6 tempos.
Perceba, o tempo já diminuiu. Agora reconheça internamente, nesse instante, não há para onde ir. Você não está atrasada, você chegou ao agora. Leve a sua atenção para o contato do corpo com o chão, a cadeira, o apoio. Inspire em 4 tempos, sentindo o ar entrar. Expire em 6 tempos, permitindo que o peso do corpo desça. A cada expiração, deixe o corpo pesar um pouco mais. Nada precisa ser sustentado agora. Repita mais uma vez. Inspire, expire e permita-se repousar no próprio peso. Talvez você esteja em Capricórnio, mas ainda não tenha chegado. E está tudo bem. Talvez você já tenha saído do antigo lugar, mas ainda esteja construindo morada no novo. Silenciosamente no meio. Eu estou no entre. Sinto o corpo reagir a essa frase, sem análise, sem correção. Inspire em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. Expire em 7 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repita e na expiração, imagine que você para de se empurrar. Você não precisa resolver o entre. Você só precisa permanecer.
Pergunte ao seu corpo, não à mente, onde na minha vida eu já posso ficar sem me abandonar. Não busque respostas mentais, apenas receba o que surgir. Onde na minha vida eu já posso ficar sem me abandonar. Agora traga a imagem do tempo, não como relógio, mas como ritmo. Inspire em 4 tempos e sinta o tempo se aproximar. Expire em 6 tempos e diga internamente: você pode parar de me pressionar. Repita. Inspire, expire. Eu me encontro com o tempo onde estou. Perceba agora, você não precisa chegar inteira, você só precisa não se perder enquanto permanece. E se fizer sentido, repita internamente: eu autorizo minha vida a encontrar um ritmo que eu possa habitar. Eu não corro atrás do tempo, eu caminho com ele. Inspire suavemente, expire suavemente. Sinta o seu corpo presente, suficiente. Quando for o momento, abra os olhos lentamente, sem pressa. A lua nova não pede ação imediata, ela pede assentamento. E isso já aconteceu. Quero agradecer por vocês estarem aqui
por oferecerem seu tempo, sua escuta, sua presença a essa conversa que não pede pressa. Quero agradecer por permitir que esse conteúdo encontre você, não apenas pela mente, mas pelo corpo, pelo sentir, pelo ritmo, que, que aquilo que foi dito possa assentar sem cobrança de entendimento imediato, sem necessidade de conclusão. E se algo tocou, permaneça. Se algo ainda não fez sentido, deixe em repouso. O tempo sabe o tempo de integrar. Então, seguimos juntos, juntas, aprendendo a escutar o céu, sem sair da vida e a viver a vida sem perder a conexão com o tempo maior. Obrigada pela presença de cada um, pela escuta de cada um e até o próximo encontro.